cá estamos para mais uma temporada aí nesse 2026, com certeza muito tema, muito assunto bom e, claro, muitos convidados especiais, ok? Antes de apresentar os convidados que estão aqui na nossa mesa, né, quero dizer também, antes de agradecer as participações das pessoas que participaram do nosso programa de hoje. Saulo Prado, que está com a dica daquela musical, Gorinha tá entrando, né? O a Bendita Massa, da minha amiga Graciele também, que nos recebeu muito bem, que a gente fez questão de trazer aqui uma dica gastronômica mais que especial para todo mundo que tem nos acompanhado. Lembrando que estamos aí na nossa primeira versão ao vivo, aprendendo ainda, entendendo como é que a coisa se faz. Temos aqui quem está nos acompanhando ao vivo pelo Instagram, o meu pessoal, né, e o Instagram da Cleaner, @cleaner.nerópolis. Tem nos acompanhado aqui ao vivo. Obrigado, gente, pela presença de todo mundo. Manda aí as suas críticas, as suas curtidas, as suas dúvidas, que à medida do programa a gente vai procurar tá colocando aqui, tá bom? Seguindo, preciso muito apresentar para todo mundo dois grandes profissionais que fazem parte do nosso corpo técnico da Cleaner, que vieram para somar muito nessa equipe nota 10 que a Cleaner tem à disposição de Nerópolis e da nossa região, ok? Dois profissionais de altíssimo gabarito. Começo dando as boas-vindas à nossa nutricionista, doutora Rayane Vital. Doutora, seja muito bem-vinda ao nosso programa, seja muito bem-vinda à equipe da Cleaner. Quero que nos seus boas-vindas aos nossos telespectadores, você também nos diga, doutora Rayane, o que te fez escolher a nutrição, o que te fez escolher essa carreira tão bonita e tão quente do momento da humanidade, vamos dizer assim. Novamente, seja muito bem-vinda. Olá, olá, muito obrigada, né? Obrigada pela recepção na equipe, estou muito feliz, muito lisonjeada, inclusive. Para quem não me conhece, meu nome é Rayane Vital, sou nutricionista clínica, estética, esportiva e prescritora. Eu comecei a jornada com a nutrição em 2014, bem nova, 17, 16 anos. E nessa época a nutrição era tratada apenas como uma profissão para estética. Não tinha essa pegada de saúde, tratamento, prevenção, né? E eu entrei com esse pensamento da estética e vi que a nutrição é enorme, gigante, grande, é uma profissão incrível que trata, previne, cuida, recebe, né? Tem muito esse contato com o paciente. Então, eu sou muito feliz na minha profissão, muito feliz de fazer o que eu faço. Já tenho 8 anos aí de trajetória. Espero ter vários anos na profissão ainda. Com certeza. E toda essa paixão que você transmite é o que os seus pacientes, doutora, relatam, que quem trabalha junto com você percebe isso no dia a dia. Parabéns. O nosso outro convidado, né, doutor Daniel Cândido, especialista em atendimentos de geriatria, um craque, né, já com um nome mais que especial aqui na cidade, uma trajetória de competência muito grande e que agora também está vindo fazer parte do time da Cleaner. Doutor Daniel, seja muito bem-vindo ao nosso podcast, à nossa equipe, e nos diga também o porquê da medicina e porquê desse encaminhamento na geriatria. Boa noite, Júnior. Obrigado pelo convite para estar aqui hoje e o convite para entrar na nossa equipe. Entrar, né, para participar da equipe da Cleaner. É um prazer grande participar dessa empresa, É um prazer, doutor. Desse empreendimento de
de tanto prestígio aqui na cidade, que eu admiro já há algum tempo, e agora fazendo parte do time, para mim é um privilégio. A medicina vem desde sempre, né? Eu acho que desde pequeno, acho que me perguntavam o que você quer ser quando crescer? Vou ser médico. Você é de Uruana, né? Sou de Uruana, capital da melancia. Exatamente, a terrinha aqui perto. Aqui pertinho. Ele já lá em Uruana. Então lá em Uruana já falava, a medicina vem desde sempre, eu nunca me imaginei fazendo outra coisa. Nunca houve uma segunda opção de profissão, ou uma segunda opção de futuro, né? Mas se não a medicina. E que eu sempre quis me propor a cuidar. Cuidar, acolher e dar dignidade. Isso vai muito para a área da minha formação, da minha especialização. Claro. E para a geriatria é promover qualidade de vida. É uma coisa que eu sempre quis. Levar qualidade de vida, trabalhar com qualidade de vida e ao mesmo tempo ter qualidade de vida. Acho que isso não adianta a gente falar e não fazer. Acho que a minha vida eu quero que seja um espelho e um exemplo, né, do que eu creio que, do que eu prego, do que eu falo, de envelhecimento e de cuidado de vida com a pessoa idosa, com dignidade, autonomia e independência. Sem dúvida. Você conviveu muito com pessoas idosas na sua infância? Bastante. Quem sabe tem uma coisa a ver, Não, né? tem uma família aí grande para cuidar. E a geriatria, né? A gente está falando de uma especialidade, né? Que, digamos, é a especialidade do momento, né? É impressionante os números a respeito do envelhecimento da população, né? A gente está falando de uma mudança de natalidade, né? Onde diminuíram a natalidade, as pessoas estão vivendo mais. Isso joga uma massa populacional enorme que exige cuidado, que quer ter uma vida funcional de longo prazo, né, doutor? Isso. Mas é isso que nós trabalhamos na área de saúde, é isso que a gente vê no dia a dia. E o nosso intuito hoje, pessoal, nesse bate-papo nosso aqui, é exatamente orientar todo mundo que tem idosos em casa, né, que cuidam de pessoas idosas, que querem envelhecer bem. E para envelhecer bem, você que é novo, começa agora. E vamos falar um pouquinho disso aqui, né, Daniel? Exatamente disso. Já entrando nesse tema, doutor, para essa faixa etária que é o nosso maior público, entre os 30 e 50 anos, quais os cuidados? O que a pessoa deve levar em consideração hoje para ter uma velhice funcional, vamos dizer assim? Eu creio que o maior erro de nós, da meia-idade, né, dessa geração de meia-idade entre os 30 e 50 anos, é achar que a velhice é algo distante. Não. A velhice começa agora, né, com cuidados com a saúde mental, cuidados com o corpo, com o movimento, com funcionalidade, cuidados com a saúde emocional, né? Isso envolve os cuidados com a vida social, com os vínculos que eu crio ao meu redor e as histórias que eu construo, os meus vínculos profissionais, os meus vínculos familiares, os meus vínculos sociais. Isso vai refletir. Isso aí reflete muito lá na frente. Com certeza. Né? E a gente está falando de autonomia, né? Quando a gente fala de autonomia, um dos temas mais prementes é a questão da sarcopenia, né? Que é aí um desses temas que exige um cuidado de longo prazo. Então, você que é jovem deve se ater a esse tema, sarcopenia, que vai ser um tema importante para você na velhice, mas que deve cuidar agora. O que é isso, doutor? O que é essa sarcopenia? Sarcopenia é o assunto do momento agora, pelo menos para nós, agora na geriatria, tem se falado muito, e que é um fio condutor para um envelhecimento de qualidade. Sarcopenia, para quem não sabe, é a perda progressiva de massa muscular que nós vamos adquirindo ao longo da idade, que se intensifica mais a partir dos 50 anos. Hoje nós sabemos que passados dos 50 anos, a cada 10 anos de vida, nós perdemos naturalmente cerca de 10% da massa muscular. Isso é importante. Da nossa 10 anos, nós 10%. Perdemos cerca de... Isso em um corpo em que a musculatura não é tratada. Né? E sarcopenia, essa perda de massa muscular, está relacionada à diminuição de força, diminuição de independência e de autonomia. Né? A conta vai chegar lá na frente. A conta chega. Né? E aí
me lembrou um tema, Rayane, que tem muito a ver com você, da questão dos emagrecimentos aí via canetas emagrecedoras, onde as pessoas se preocupam exclusivamente em perder peso, mas não se atentem não se atém a perca muito brusca de massa muscular que vai dar problema lá na frente, correto? Com certeza. O paciente ele fica feliz com a perca de peso na balança, mas sem entender o que está compondo essa perca. É realmente gordura? É uma perca mais de gordura ou uma perca muscular? E quando a gente faz avaliação corporal através de bioimpedância ou dobras cutâneas, eu vivo muito isso na minha prática clínica, a perca muscular ela supera a perca de gordura. Porque é um paciente que não tem ingestão alimentar correta e que nem se preocupa em ter uma ingestão alimentar correta porque quer o emagrecimento a todo custo. Claro, não sou contra a medicação, inclusive salva vidas, mas precisa de um acompanhamento muito sério, de profissionais de entender respeito. o contexto todo, Exatamente. Né? Não só o númerozinho da balança, né? Quem dera se fosse só isso. E aí eu vou pedir a opinião do Daniel, que é a gente que acompanha, que trabalha com saúde. Uma das coisas que a gente vê mais de maior temeridade, doutor, e com certeza você acompanha isso no seu consultório, são as questões das quedas, né? Que tem a ver com essa questão da sarcopenia, dessa perca muscular que vai propiciar uma dificuldade de locomoção lá na frente, uma dificuldade de equilíbrio, né? Que vai desencadear nesse problema sério que é as quedas. Para as famílias que estão nos ouvindo, para os idosos, doutor, que tamanho que é esse problema e o que fazer no dia a dia para prevenir isso? A gente muito associa o envelhecimento aos medos de chegar, né, na terceira idade, nesse processo de envelhecimento. As limitações a gente associa muito à memória e desautonomia, né? Mas tem uma coisa que sustenta isso tudo no corpo da gente que se chama músculo. O corpo, sem músculo, não há autonomia. E autonomia, o que é? É você ter o poder de escolha sobre o que fazer e o que não fazer. É você ter independência de fazer coisas simples, muitas das vezes, em casa. Se levantar de uma cadeira com menos risco de cair. A ter a musculatura treinada, fortalecida. Te garante que você consiga se locomover dentro de casa com menos risco de queda, com menos risco de tropeções, né? Porque quando falta músculo, quando o tropeço vem, é o chão que te segura. Não é, né? Você não tem músculo para poder te segurar. A gravidade não mente. Né? E quando a gente fala de queda, né? Que é uma das maiores causas de mortalidade na pessoa idosa, hoje a gente sabe que mais de 50% das pessoas que sofrem queda e que evoluem com fratura de fêmur, que é a principal consequência de uma queda, né, a fratura, a gente sabe que a taxa de mortalidade nessa população é muito grande. Quedas levam a fraturas, fraturas levam à hospitalização. A hospitalização leva à fragilização desse paciente. E aí pode ser que depois disso tudo, desse período de recuperação mesmo, que muitas vezes com uma reabilitação bem feita, a pessoa não volte a ser funcional e independente como ela era antes. Problema sério, né? E quem está falando, sério, pessoal, é um profissional, quantos anos fazendo esse trabalho na geriatria? Na geriatria já 6 anos, 12 anos de medicina. Muita história, muita né? História, muita história e que cabe, sim, a colocação. Mais uma pergunta, doutor, antes da gente chamar a nossa primeira participação, que é a nossa dica musical. É isso, não é? Antes de chamar, fala para mim um pouquinho, que tem a ver um pouco com a minha área, né, de farmácia. Cada vez mais os medicamentos estão aí tomando conta desde a população jovem, né? Quem que hoje a população jovem que não enche a mão de medicamento, de suplementos, de, né, medicações de toda a ordem. Idosos, então, nem se fala. Quando que esse tanto de medicamento, esse tanto de medicações, doutor, vai começar ao invés de trazer benefícios, vai trazer, vai prejudicar as pessoas?
Isso aí é uma das coisas mais comuns que a gente vê dentro do consultório, né? Que a gente vê na vida dos nossos familiares. O idoso, ele tem doenças. Ele é polimedicado. Ele usa múltiplos medicamentos. Muitas das vezes ele é hipertenso, ele é diabético, ele tem perda de massa muscular, ele tem osteoporose, tem um declínio cognitivo, tem perda de memória e começa a usar remédio para isso tudo. E a gente tem que pensar em como a interação entre todos esses medicamentos vão influenciar na vida desse paciente. A polifarmácia também está diretamente ligada ao tópico anterior, que é da sarcopenia. Porque muitas das vezes os efeitos colaterais dos medicamentos, tonturas, náuseas, desequilíbrio, sonolência, que são muito comuns em medicamentos antihipertensivos, as estatinas, medicamentos para diabetes, um comprometimento muscular, né? Isso, diminuição de força é importante, né? Então, a polifarmácia tem uma ação muito negativa na vida do paciente. Claro que muitas das vezes o paciente vai precisar usar muitos medicamentos, mas cabe a nós usarmos com racionalidade, pensando nas interações, em como esses medicamentos interagem entre si. Porque muitas das vezes um medicamento potencializa o efeito, ou potencializa o efeito colateral de um outro medicamento que ele está usando, ou ele vai brigar pela ação, né? Um diminui o efeito do outro. Então, a gente tem que pensar muito na interação e nos efeitos colaterais dessa quantidade exacerbada de medicamentos. E fazer o uso racional e somente o necessário, né? E individualizar o paciente. Isso está sendo acompanhado por um profissional que está atento a todas essas medicações. Isso. Né? Não tomar medicação de forma autônoma, ter um profissional que acompanha isso aí é fundamental. E se eu puder indicar um profissional, está aqui o doutor Daniel. Vamos para uma dica da Hora do Grandão? Solta pra gente, Natan. Boa tarde a todos aí da Hora do Grandão. Vou fazer meu pedido musical hoje. Vocês sabem que eu gosto de sertanejo, né? E nada mais puro e autêntico do que essa música. Essa música é sobre continuar, mesmo quando tudo pesa. É sobre confiar, quando o caminho não tá claro. Né? Ela lembra que a fé não elimina o medo, mas dá força para seguir, né? Que essa canção te encontre no momento certo, né? Então, toca aí pra gente, Romaria, Renato Teixeira. Aquele abraço, tamo junto. É de sonho de pó, o destino de um só, feito eu perdido em pensamentos sobre o meu cavalo. É de laço e de nó, de gibeira, o giló dessa vida cumprida a sol. Sou caipira, pirapora nossa Senhora de Aparecida, ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida. Sou caipira, pirapora nossa Senhora de Aparecida, ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida. Valeu demais, meu brother. Brigadão. Vamos falar mais sobre saúde, gente? Vamos. Deixa eu jogar um tema aqui para vocês, e aí eu quero saber esse tema sobre a visão da geriatria e sobre a visão da nutrição. O que mais preserva a autonomia ao longo da vida, doutora Rayane, sob a ótica da nutrição? Bom, do ponto de vista nutricional, acredite, é uma receita de bolo bem simples, tá? A gente acha que é muito difícil o cuidado básico com a saúde, mas não. Do ponto de vista nutricional, preservar massa muscular.
Isso a gente só faz através de uma boa alimentação, com aporte proteico suficiente, mais o estímulo, que é o treino de força. Os dois se complementam. Sem o treino de força, né, musculação, enfim, outras modalidades, não há crescimento muscular. E sem alimentação adequada também não há crescimento, né? Então eles se dependem. Sono, um sono de qualidade. Eu sei que no mundo atual, na correria que a gente vive, é difícil manter 7, 8 horas de sono, mas muito importante, né, tentar fazer esse mínimo de 7, 6 horas de sono é interessante. Se manter hidratado, né? Tem até uma certa regrinha para hidratação. A gente pega de 35 a 40 e multiplica pelo peso, então você vai ter a quantidade de água certa para ingerir, né? Vai estar super hidratado sem nenhuma retenção. Importante, repete isso pra gente, qual que é a regrinha? De 35, você pega 35, de 35 a 40, multiplica pelo seu peso e daí você vai ter a quantidade de água suficiente para você se manter super hidratado. Né? Excelente. Aí a dica para todo mundo, e todo mundo convidado para conhecer a doutora Rayane lá na Cleaner. Então vai ser muitas outras dicas. Doutor Daniel, sobre a ótica da geriatria, como preservar a autonomia ao longo da vida? Acho que vai muito disso que a doutora já falou, né? Preservar a autonomia está diretamente relacionada com a manutenção de massa muscular. Isso te mantém capaz e independente para poder fazer. E eu sempre falo que a autonomia não é não depender das pessoas, é você ter o poder de escolha de fazer as coisas. Escolher me levantar da cadeira, escolher ir à padaria, escolher ir ao supermercado, escolher o que eu quero comer, escolher a hora que eu quero tomar banho, como eu quero tomar banho. Então, pensando nisso na pessoa idosa, pensando na pessoa que já vem com algumas restrições, algumas dificuldades ao longo da vida, falar muito sobre isso. Então a manutenção, né, da massa muscular está diretamente relacionada a isso, mas também ter, além do que a doutora já falou, doenças bem cuidadas, né? Nós não vamos, é impossível envelhecer sem doenças. Eu sempre falo que envelhecer bem, envelhecer com doenças bem cuidadas. Então cuidar das comorbidades, diabetes bem controlado, hipertensão, cardiopatias, osteoporose, isso tudo tratado, acompanhado por um profissional capacitado, né, com a família, ter a autonomia de uma família que dê assistência e que ajude. Eu sempre falo que a independência do idoso e a autonomia do idoso é um trabalho em rede, não é um trabalho sozinho, nem independente, e não tem um único pilar. Então é um profissional orientando, uma família dedicada e um idoso aberto e atento a cumprir com o que é programado e com o que é proposto de conduta nessas situações. Então, eu sempre falo que manutenção de autonomia é ter a capacidade de escolher, né, e ter as suas escolhas respeitadas. Isso é importante. Né? Isso é uma síntese importantíssima disso tudo. Deixa eu fazer um parênteses para vocês a respeito da relação energia-cognição. É um tema muito presente na terceira idade, né? Essa preservação da cognição, né? Da energia, né? A alimentação, claro, está muito inserida nisso, doutora. Qual que é o tamanho desse impacto da alimentação nesses dois temas, energia e cognição? É um impacto gigantesco, né? Porque a gente tem sempre que pensar que o nosso corpo e o nosso cérebro, eles vão agir da forma com que a gente oferece os alimentos, os nutrientes. Então, se a gente tem uma alimentação rica em carboidratos simples, açúcares, o nosso cérebro ele vai realmente entrar num estado de dependência. E isso prejudica muito, causa letargia, né? Aquele pensamento em névoa, aquela dificuldade realmente de raciocínio. Mas também a falta do carboidrato, mas a gente está falando de um carboidrato bom, um carboidrato complexo, alimentos integrais, prejudica também essa parte, porque causa a hipotensão, né? E a queda. Picos de hiper e hipoglicemia, né? O açúcar simples, os alimentos ultraprocessados, né? Eles meio que viciam o seu cérebro, criam essa sensação de dependência. É importante vocês tocarem nisso, porque eu quero já jogar o meu próximo tema, que combina muito com o que vocês estão falando. Inflamação crônica. Como que é isso sob a ótica da nutrição e da geriatria? Bom, a inflamação é um termo que hoje em dia está bem comentado, né? E estão usando ele bastante
sem justificativa, né? Realmente a inflamação crônica, ela difere de uma inflamação aguda que vem de um processo infeccioso, né? Enfim, a inflamação crônica, ela vem ali caladinha. Aquela silenciosa que vai agindo como uma ferruginha ali, sem dar alardes, mas que provoca... É uma Exatamente. situação de estresse constante, né? Que mantém o nosso corpo em estado de alerta. Isso aí está diretamente relacionado a hábitos alimentares, hábitos de vida, um sono de qualidade, né? A gente está falando tanto disso. Então, uma alimentação desequilibrada, eu não me exercitar, não movimentar o meu corpo, ser polimedicado, nós falamos disso também, ter maus hábitos e maus cuidados com as doenças de base, as comorbidades que eu tenho, eu mantenho meu corpo em situação de estado de alerta constante. Né? Então é inflamação silenciosa, não é aquela inflamação do ferimento, da infecção. Para quem está nos ouvindo, são leigos, é como se fosse um carro andando em alta rotação o tempo todo. Uma hora vai dar problema, né? Com certeza. Imagina um motor que foi feito para andar no conta-giro ali no 10. Por algum motivo ele fica só no 30. A vida útil desse motor vai ficar comprometida. E é isso que a gente está falando de inflamação crônica. Como não passar marcha, né? Exatamente. Sempre em alta rotação, o corpo sempre inflamado, né? E tem um caso muito famoso dessa semana, a morte de um influencer, Henrique Maderite, onde as primeiras causas, né, que estão sendo jogadas é uma inflamação crônica de um sobrepeso que parece inofensivo e que vai agindo, né, de forma trágica, muitas vezes, esconde, né? Deixa eu pensar também com a cabeça de quem está nos ouvindo lá, de quem está nos assistindo, né? O que é mais importante? Exercício ou alimentação? Eita, esse aí pegou, né? Isso aí, nós vamos... A gente estava até discutindo aqui antes. Se eu tivesse que escolher, eu escolheria primeiro consertar a base alimentar. Porque você escolher uma atividade física, seja ela qual for, musculação, enfim, sem estar com a base muito bem estruturada, que é a alimentação, acaba que o seu treino não vai render, você pode, na verdade, prejudicar outros pontos na sua saúde, pode vir fadiga, né, o cansaço extremo, hipotensão, hipoglicemia. Então, você vai estar ali na academia, treinando e não tá rendendo por conta da falta de alimentação. Conseguir executar de forma adequada. E aí você não deslancha para ganho muscular, não deslancha para emagrecimento, não deslancha realmente para esse cuidado com a longevidade. Mas se o paciente puder, né, e eu sempre recomendo unir os dois, é o casamento perfeito. Ótimo. Exatamente. Doutor Daniel, a doutora Rayane puxou para o lado dela ao escolher a alimentação e, claro, sendo um nutricionista, ou isso faz todo sentido mesmo? Faz, mas não só. Eu acho que é um conjunto. As duas coisas não juntas. Você diria que estão ali juntinhas? Estão equiparadas. A Rayane colocou a alimentação a nutrição, num patamar maior. A nutrição é a base, o exercício é o que mantém. Né? Hoje nós sabemos que o que é preconizado pela Organização Mundial de Saúde, de atividade física na pessoa acima dos 60 anos. Pelo menos 2 horas de exercício resistido, treino de força, na nossa realidade de interior, academia, pilates, né? A mulherada, principalmente as mulheres, gostam muito, elas são muito mais dedicadas do que os homens na atividade física. São as mulherada... Pessoal e os homens que estão nos assistindo, comenta aí, verdade esse negócio? É verdade. É verdade. A mulher sempre que vai cuidar mais da saúde do que o homem, né? O consultório não mente. O consultório ali é onde a realidade cai mesmo. Isso, e associar o treino resistido, um treino aeróbico para fortalecimento cardiorrespiratório. Então, o preconizado, pelo menos 2 horas de treino resistido e cerca de 150... 2 horas por quanto tempo? Por semana. Por semana, Por semana, durante uma semana, e cerca de 150 minutos de exercício aeróbico. Parece muito, mas não é. Meia hora, 5 vezes na semana. Uma caminhada, bicicleta, hidroginástica, você pôr o seu corpo para trabalhar, o seu coração para se exercitar também. Né? O treino resistido fortalece, o aeróbico aquela caminhada no redor de casa, né? Caminhadinha na praça, né? Tá aí a dica para os nossos governantes, né? Priorizar espaços que possibilitem
a população se exercitar. E se exercitar, né? com segurança. Com isso, certeza, né? Pensando a gente tá falando de na queda, minha né? população, então Né? um espaço seguro, com um solo regular, né? Sem irregularidade de terreno. Sem as armadilhas. Exatamente, as armadilhas já são muitas, né? Então né? que seja um lugar adaptado e seguro para a pessoa idosa, para todo mundo, mas principalmente vou falar da minha população, para o idoso consiga fazer essa atividade com segurança e com dignidade, né? Num lugar decente, Claro. mesmo que não seja no espaço exponha, público, e que não exponha a mais riscos do que benefícios. Ótimo. Tomar cuidado com o sol também, né? Exatamente, Cabe a horinha do dia, Isso, antes das bem, 9 da manhã, após as 4 da tarde, mesmo que o sol seja extremamente benéfico, e entra aí o equilíbrio, equilíbrio também, né? da vitamina D, que é extremamente importante. Então a gente já pode aqui, a minha próxima pergunta é quais os hábitos simples que aumentam a longevidade. É isso que a gente está falando, né? Um exercíciozinho ali, né? Cuidado com o sol na medida correta. O que mais você compõe nessa lista? Como eu já disse, doenças bem cuidadas, cuidar das comorbidades, cuidar da saúde mental. Isso inclui o que eu já falei, de criar bons vínculos sociais, familiares, você ter uma rede de apoio que vá te acompanhar nesse processo. Deixa eu te fazer uma provocação, doutor. Se a gente está falando em saúde mental, a gente vai acabar falando de celular, né? Que para as faixas etárias mais novas tem sido um problema, né? E para as faixas etárias maiores? Quer dizer, esse abuso das telas, esse abuso da digitalização da vida na faixa etária, na nossa terceira idade, ajuda, atrapalha? Como é que é isso? Eu diria que esse é o maior problema da tecnologia e dos avanços, né, principalmente na área de internet, celulares, para o idoso é o isolamento social. O idoso, muitas das vezes, ele tem um declínio cognitivo, tem uma dificuldade de acessar tecnologias, de ter o acesso a telas e de fazer isso com clareza. Claro que tem muitos que conseguem, mas muitas das vezes tem algumas doenças, algumas limitações cognitivas. O paciente com demência, o paciente que está tendo um comprometimento de memória, um comprometimento funcional, motor, do corpo, limitação corporal mesmo. Ele não consegue acessar essa tecnologia. E nisso, ali dentro de casa, está a família toda. Tá os filhos, na hora do almoço de família, tá os filhos, os netos, todo mundo sentado mexendo no telefone e o idoso desconexo, isolado, sozinho. E muitas das vezes essa solidão acho que é o pior, é o peso maior da tecnologia na saúde da pessoa idosa. Esse tema é importantíssimo, né? Porque diz muito sobre a nossa cultura ocidental, o oriental, né? Eu sempre converso isso muito com meu filho, a diferença da cultura oriental da ocidental, né? A cultura oriental valoriza muito o idoso é sempre ouvido, o idoso ele representa ali no ciclo social dele muito respeito, a sabedoria, né? A bagagem que ele tem. E na cultura ocidental, pelo contrário, né? Parece que o idoso e como se ele fosse perdendo as capacidades dele, né? De socialização e importância, sendo que é exatamente o contrário, a bagagem de vida, aquilo só tem a contribuir com todo aquele meio em que ele está inserido, né? E é um erro da nossa mentalidade ocidentalizada de diminuir o potencial do idoso. O idoso sente, o idoso percebe isso e, como o doutor muito bem está colocando, é um fator que colabora muito para problemas de saúde. A saúde mental, né? O idoso, de repente, ele se perceber inútil, né? A sociedade não precisa mais de mim. E não é isso. Nós precisamos da sabedoria, do conhecimento, da experiência. Soma muito, né? Ele vem para somar e entra dois termos que têm se falado muito recentemente. O etarismo, o preconceito contra a pessoa idosa, em que ela não tem mais importância no contexto social. O que ele vai somar na sociedade? Tem muita coisa. Mas essa nova sociedade jovem e tecnológica que a gente vem construindo agora tem isolado esse idoso e tido preconceito, né? Vamos quebrar esse preconceito contra a pessoa idosa. Consegue. E o outro é criar que as empresas, que a nossa sociedade, fazer a relação de intergeracionalidade.
né, cruzar as gerações, colocar a experiência do idoso com a força física da pessoa jovem. Misturar Né? mesmo, colocar então, junto, né? Conviver. os dois, cada um somando, né, socialmente, culturalmente, dentro das empresas, inclusive, em qualquer área que seja. Acho que todos, a experiência de um com a força e a disposição do outro só tem a fazer, a somar e a fazer acontecer. Sem dúvida. Vamos colocar o dedo na ferida? Você tem quanto tempo de Nerópolis, doutor? 12 anos. 12 anos. Nerópolis tem feito bem esse papel junto com os idosos? Pode falar. Eu tento. E a cidade? A cidade em si ainda deixa um pouco a desejar. Fica o recado. Temos crescido, melhorado alguns espaços públicos, mas ainda adaptações principalmente em calçadas, vias públicas, e empregar, e gerar vagas de emprego para Claro. pessoas, né, com mais 50, 60 mais. E as famílias neuropolinas têm cuidado bem dos idosos? Tem. É. Aqui, Então, olha só, o afeto Fica prevalece aqui. o ponto negativo para o poder público, para os empresários, do qual eu né, Isso aí. me insiro, né, de abrir mais oportunidades, e as famílias, então, estão saindo bem. Então, quando bem orientada, sim. Ótimo. Doutora Rayane, sob o ponto de vista da nutrição, quais hábitos simples vão aumentar a longevidade, vão fazer as pessoas viver mais? Como a gente já está comentando aqui desde o início, né, se manter ativo, e se manter ativo não só na parte da atividade física, né, doutor? Se manter ativo no dia a dia, procurar se movimentar. Eu brinco lá no consultório que hoje em dia a gente não treina mais pela estética. A gente treina para envelhecer bem, para envelhecer saudável, né? Ter um banco de massa muscular é o que garante que a gente vai sair bem de uma internação. E que chegue lá com funcionalidade, Exatamente. Eu falo que a massa muscular ela tá ligada a tudo, a todos os movimentos de sentar de uma cadeira, né, de ir ao banheiro sozinho, né? Então, mas a gente tem várias coisas ligadas. Manter uma dieta bacana, de preferência anti-inflamatória, ingestão de água, sono, manter os exames em dia, manter a suplementação vitamínica de acordo, né, sem suplementação excessiva, porque a falta faz mal, mas o excesso também prejudica. E é importante você falar em suplementação, porque é a minha próxima pergunta. Eu vou chamar agora o nosso vídeo da nossa dica gastronômica e já deixo a pergunta no ar para o nosso retorno. A questão da proteína, que tem se falado tanto, né? Suplementar, isso tá, o que você precisa da proteína está na alimentação, é preciso suplementação, né? Como que é isso? Que tem tanta gente falando sobre isso. O que a ciência diz? Vou deixar a pergunta no ar e vou chamar a nossa dica gastronômica, que com muito prazer, a Hora do Grandão deu um pulinho aqui em Anápolis, mas longe de ficar longe de Nerópolis, né? A gente foi visitar uma empreendedora neuropolina, Graciele, seu esposo, que tem um empreendimento de máximo respeito em Anápolis, e a gente foi lá conhecer e tá aí para vocês. Na dica de hoje foi dia de pegar a estrada e ir até Anápolis, conhecer o estabelecimento da nossa querida amiga neuropolina nata, Graciele e seu marido. Encontramos também o Edmilson, outro neuropolino por lá. Uma casa muito agradável, atendimento muito especial, um cardápio variado, claro, dentro do perfil massas, petiscos, lasanhas e afins. A esposa adorou, a cunhada idem, o garotinho nem se fala e o garotão também. A família sempre gosta muito desse tipo de cardápio, né? Uma dica mais especial, gente, tá todo mundo convidado para dar um pulinho em Anápolis e conhecer. Um lugar super agradável, fica o convite para todo mundo, um pulinho rápido lá nesse lugar tão bacana. Anápolis é uma cidade muito agradável, eu particularmente gosto. Lá, e você ir lá, fazer um passeio e conhecer o Bendita Massa da nossa amiga Graciele, tenho certeza que vai ser um programa muito maneiro. Serve para o programa em família, serve para o programa amoroso, enfim, serve para sozinho, cabe para qualquer situação. Fica o convite também para os nossos convidados. Graciele, obrigado pela receptividade. Ficamos muito felizes em conhecer o sucesso do empreendimento de vocês, de ver neuropolinos brilhando
nesse Goiás afora, né? Temos outros exemplos que a gente quer também no nosso podcast trazer, outros exemplos de neuropolinos que têm empreendido fora da nossa cidade e têm tido êxito. Isso muito nos orgulha e vou voltar de novo, tá bom? Obrigado. Vamos voltar para o nosso tema? Proteína. E aí? Como que se dá nisso? Vamos lá. Quando a gente fala hoje em ganho muscular, o primeiro suplemento que vem na cabeça é o whey protein. Embora ele não seja uma regra, uma obrigação, mas facilita muito bater a meta de proteína do dia, principalmente quando a necessidade de proteína é alta. Porque quando a gente fala, por exemplo, de 200 gramas de proteína para ser consumidas ao dia, a gente não está falando de 200 gramas de carne. A gente está falando de um volume de carne muito grande, bastante superior. Então, o whey, ele facilita, é prático, né? Ali dentro de 30 gramas, você consegue 24, 26 gramas de proteína. Então, isso acaba facilitando a vida do paciente. Mas, se o paciente conseguir comer a quantidade de proteína, pode ficar livre para não suplementar o whey protein. Ele não é uma obrigação. Depois a gente tem o meu queridinho, que é a creatina, com toda certeza. Força muscular, né? Exatamente. É tudo isso mesmo, gente? Creatina tudo isso tudo e isso muito e mais um mais. pouco. A creatina é o suplemento mais estudado, né? Além de ser o meu top 1, muito estudado, e não deixe ninguém nunca te dizer que ela vai causar prejuízo renal. É porque as pessoas associam que a creatina ela tem esse papel de puxar a água muscular, a água corporal para a área muscular. Então a pessoa associa que vai ficar sem água corporal disponível usando creatina e dessa forma vai ter um prejuízo renal. Isso não tem nenhum estudo, né, doutor, que comprove essa informação. Pelo contrário, eu prescrevo creatina para pacientes renais crônicos que não estão em fases avançadas da doença, que tem uma doença renal, uma insuficiência. A gente usa a suplementação de creatina com segurança hoje em dia. Em assim. ambiente hospitalar, ambiente hospitalar, inclusive. Exatamente. E a creatina está... Para todas as idades? Para todas. Principalmente da meia idade para frente. Da faixa né? etária que a gente está falando. Mas o que eu acho muito bacana da creatina, além desse papel de força, energia, né, retardar a fadiga, inclusive, é a parte cognitiva. É o que eu ia falar. No que ela age no sentido cognição, memória. Os estudos mais recentes com creatina dizem que ela tem ação ali no início de uma demência, no início de Alzheimer, né? É um fator protetor, né? Isso, exatamente. Então, para mim, é um suplemento que só tem a agregar. Claro, tem algumas contraindicações, nem tudo é para todo mundo, mas a gente hoje em dia usa com gestante, com lactante, de tão seguro que o suplemento é. Então, se eu tivesse que escolher um suplemento para ganho muscular, seria a creatina. Para doenças cognitivas também? Também. Alzheimer. Hoje a gente sabe de uma ação, que a creatina também tem uma ação cerebral importante, que melhora as funções cognitivas. Memória, atenção, capacidade, a parte muscular também tá, capacidades executivas, né, a capacidade que o meu cérebro tem de pensar, criar uma tarefa, pensar e conseguir executar. Né? Não adianta o meu cérebro querer fazer e o corpo não ter força, não dar conta. Então, acho que os dois andam juntos aí, né? O que o corpo precisa estar bem para obedecer o que o cérebro... O cérebro comanda, né? E o que a gente tem de mais novo, Júnior, também de suplementação para sarcopenia é o Pepti Strong. Não sei se vocês já ouviram falar. Isso é novidade para mim. É um peptídeo criado através de inteligência artificial que o whey protein, né, a proteína seria um tijolo, vai juntando tijolinhos e forma um músculo. O Pepti Strong, ele não exclui o uso do whey, para deixar claro, mas ele seria um facilitador. É como se ele fosse lá e carregasse esse tijolinho de forma mais rápida, então, dessa forma, a construção muscular acontece de forma mais rápida, ele viabiliza. Né, isso é algo muito recente, então. Sim. Recente, a gente está prescrevendo de uns 6, 8 meses para cá. Tem pouco estudo, é uma tecnologia recente, mas os estudos que tem são bastante promissores e principalmente estudado em pacientes da melhor idade. Com sarcopenia. Tem muita coisa vindo, né? Tem muita coisa chegando, né, gente, nesse universo que a gente está falando aqui. E um recado para todo mundo, esse tipo de ciência você tem acesso a profissionais do gabarito do Dr. Daniel e da doutora Rayane, esperando vocês lá na Cleaner, ok? A gente está falando de suplementação e vamos falar agora da alimentação normal agora. Vou jogar o tema, vocês me digam. Essa questão, comer 3 em 3 horas, jejum de 24 horas, jejum de 12 horas,
Como é que é essa história? Então, o comer de 3 em 3 horas, ele vem de uma nutrição muito antiga, onde se pensava que eu preciso dar combustível, comida para o carro, que é o corpo, para o metabolismo não parar. Partia disso. Depois a gente tinha que não poderia passar mais de 3 horas sem se alimentar para o corpo não catabolizar, que é usar a massa muscular para gerar energia. Só que hoje a gente sabe que a capacidade metabólica não depende só disso, que a construção muscular depende mais de uma alimentação saudável, metas batidas. E hoje em dia ninguém tem tempo para comer de 3 em 3 horas. Então, o que eu, Rayane, na prática clínica costumo usar? Eu dou uma janela de alimentação para o paciente e peço para ele não se alimentar no intervalo maior de 4, 5 horas. Dessa forma, ele fica mais tranquilo, à vontade para se alimentar e cria mais autonomia com a dieta também, né? Fica mais tranquilo. Então, é um conceito antigo. Como que é importante essa questão de você entender o dia a dia do paciente, Exato, né? a individualização. De você orientar, entendendo o que é o dia a dia dele, né? Como é falho o profissional que simplesmente vai lá, pondera, com o melhor das boas vontades, claro, mas pondera uma lista de coisas sem entender se aquilo vai funcionar na prática, né? Medicação, a gente vê muito isso. O médico vai, prescreve lá uma medicação, muitas vezes caríssima, sem se atentar se o paciente tem aquela condição. Aquele é um tratamento que já vai sair do consultório falho, né? Porque o paciente não vai ter condição de fazer, né? Então, como é importante o profissional entender a dinâmica, a rotina, as condições de vida dos pacientes, né? Como isso é muito individual. fundamental. Isso eu falo muito no consultório. Eu sou um grande defensor da comida de verdade, né? Fala-se muito da suplementação, do whey protein, dos peptídeos tecnológicos, mas para o nosso paciente, trazendo para a nossa realidade, para a minha vivência de consultório, neuropolina, né? Para a nossa população. O nosso público, a maioria veio da zona rural, né? As pessoas idosas vieram dessa cultura da comida feita em casa. Eu sou um grande defensor da comida de verdade, da comida feita em casa, com o mínimo de ultraprocessado possível. Isso aí hoje já temos estudos grandes já relacionando o consumo de ultraprocessados com fator de risco para desenvolvimento de demências. Então, uma alimentação saudável, com alimentos de verdade, a proteína, que o paciente poder comer de forma natural, proteína animal, ovos, carne, peixes, proteínas vegetais, grãos principalmente, né? Então, o que a gente puder colocar aí, claro que muitas vezes o paciente idoso, falando do meu público, não consegue comer porque ele tem uma dificuldade de dentição, né? Isso aí a dentição está muito relacionada à capacidade de se nutrir de forma adequada, conseguir mastigar os alimentos. A fome diminui, porque o paciente fica mais parado, ele gasta menos energia. Então, com isso, ele precisa de menos alimento. Mas tem as metas a serem batidas, mas tem o que aquele paciente consegue e o que ele realmente precisa. Né? Então, é a gente individualizar isso aí e priorizar alimentos de verdade, priorizar a comida feita em casa, a comida feita com afeto. Né? Eu sempre falo que nós, goianos, nós brasileiros, a gente ama através da comida, a gente cuida através da comida. Então, as famílias se sentem muito... Quando o idoso para de comer ou quando não consegue comer o que é proposto, o que o nutricionista propõe, a família entra em sofrimento. Porque acha, nossa, meu pai não está conseguindo comer, meu pai está perdendo peso. E muitas vezes tem uma limitação cognitiva, uma limitação funcional, mas e essa coisa cultural nossa de amar através da comida. Né? Então, que a gente possa individualizar para a realidade, igual você falou, para a realidade de cada um, individualizar a conduta. Não existe receita de bolo, não existe receita pronta. E é importante isso que você diz, porque a gente está vivendo aí até na época da hiperinformação, onde muitas vezes se questiona essa alimentação, não se questiona, mas pormenoriza essa alimentação natural, diária em casa, e valoriza muito a suplementação, né? Aí vem os coaches dizendo, faça isso, faça aquilo. Vocês citaram o caso da creatina, que eu acho que é ponto pacífico, é uma substância extremamente estudada e bem avaliada. Das outras suplementações, o que vocês observam no consultório, né? Que muitas vezes é puro marketing, quer dizer que aquilo que se propaga não é aquilo que é efetivamente efetuado. A grande maioria.
polivitamínicos de balcão de farmácia, né? Esses tem que quando tem tudo de tudo um pouquinho, né? Então tem de tudo um nunca pouquinho. supre nada. Qualquer problema. E não resolve nada, porque tá tudo em subdoses, em doses menores do que o que Não é realmente trata, né? exigido. E muitas das vezes eu tô suplementando um monte de coisa ali que o corpo não precisa ser suplementado. Hoje temos os suplementos básicos, né? Suplementação de vitamina D, porque está relacionada à saúde osteomuscular, prevenção e tratamento de osteoporose, a suplementação de vitamina B12, cognição, memória, atenção, funcionalidade, o cérebro funcionando bem. A vitamina B12 está diretamente relacionada a isso, e a falta dela leva a um tipo específico de anemia, hoje em dia é mais raro, mas uma deficiência crônica, muitos anos com deficiência de vitamina B12, a anemia megaloblástica. Hoje se fala pouco, mas já foi muito comum quando o acesso à proteína animal era muito pouco, né? Então se comia mais carboidrato. Mas a vitamina B12 é um suplemento que vem... eu coloco ele no mesmo patamar da creatina, assim, de benefícios. Com Tem certeza. para a saúde cerebral, cognitiva, e a saúde osteomuscular também. Do ponto de vista da nutrição, claro, isso está tudo envolto, né? Sim. Mas a maioria dos produtos, a gente precisa muito desconfiar de algo que promete soluções rápidas, algo milagroso. E a maioria dos produtos do mercado promete isso. Emagrecimento em 20 dias, ganho de massa muscular em 1 semana, impossível. Mas se eu pudesse listar, eu listaria como suplemento inútil, digamos assim, o BCAA. Suplemento caro, né? Nada mais é que aminoácidos. Então, se o Tá paciente... nos alimentos, tá Isso, no se whey. o paciente se alimenta bem, suplementa se for necessário, por quê? Na verdade, está fazendo um xixi caro, está suplementando e está tudo sendo excretado na urina. Então, ele estaria o BCAA. Só retornando o gancho do doutor em relação à individualidade. Geralmente, o perfil do paciente idoso, ele é um paciente que não tolera grandes volumes pelos motivos que o doutor disse, né? Grandes volumes de comida. Então, essas tecnologias que eu listei são ferramentas práticas e acessíveis. Graças a Deus, hoje em dia está muito acessível, né? A gente tem produto bom, com preço bacana, né? Qualidade e preço bom. Então, a gente individualiza. Nem tudo é para todos e ainda bem, né? Que nem tudo é para todos. Essa é a palavra, a gente individualiza. Por mais que a gente tenha tratado de forma tão ampla, né, temas tão importantes, mas o que é critério muito importante é você individualizar o tratamento. Então não deixe de estar procurando bons profissionais, não deixe de estar se informando e se avaliando de forma adequada, de ter a orientação correta em todas as etapas da vida, né? Mas visando lá na frente um final de vida, uma terceira idade plena, que te possibilite viver bem, tá bom? Quero agradecer demais os meus convidados, preciso agradecer muito também os convidados do programa hoje das nossas dicas gastronômica e musical, agradecer o Natanael, o meu amigo Ailton. Agradecer muito a Gabriela, a nossa supervisora de marketing, pela primeira vez aqui conosco. Estamos evoluindo, né? Hoje, a nossa primeira transmissão aí ao vivo. Já estamos conversando de forma nos próximos também irmos cada vez mais evoluindo com essa equipe que a gente tem na mão. Tenho certeza que cada vez mais vamos evoluir e contando, claro, com a paciência, contando, claro, com a participação de essa gama enorme de pessoas que nos assistem, que comentam, que me param na rua, que fazem um comentário. Isso nos motiva demais. Mais uma vez o nosso agradecimento. A partir de amanhã, né, a edição editada no YouTube também. Hoje, aqui um ao vivozinho aqui, meio improvisado, mas a partir de amanhã, uma edição bem feita no YouTube e nas nossas redes também, os nossos recortes, os nossos rios que o pessoal tanto gosta e tanto acompanha também da agora em diante. Vai ter muito doutor Daniel, muito doutora Rayane aí, os nossos rios nos próximos dias e também, claro, na nossa cleaner, toda a semana eles estão lá. Gostaria de pedir um encerramento a cada um de vocês e como já é tradição no nosso podcast,
No início eu tinha uma certa reticência a usar isso não, mas é podcast mesmo, né? Por que não? Enfim, peço as palavras finais da doutora Rayane e também, como já é tradição, uma frase, doutora Rayane, que você gostaria de deixar para toda a nossa vasta audiência. Obrigada pelo convite, amei participar, já quero inclusive participar de novo. Vamos tá? fazer outra, acho que funcionou bem. Funcionou bem pra gente abordar outros temas, Vamos, né? E a frase que eu trouxe é uma frase que tem muito a ver comigo, com o consultório. Quando eu estava quase formando, eu fiz um estágio em uma clínica e a minha supervisora falava, você não vai ser uma boa nutricionista de consultório porque você demora muito na consulta, então o seu fluxo vai ser pouco. E eu não vou ser uma boa nutricionista de consultório, porque eu realmente gosto muito de conversar, de ouvir. O paciente tempo, nunca vai ser só um número que vai entrar no meu consultório e eu vou entregar uma folha e só vou ver ele daqui 30 dias. Não vai ser assim, não funciona assim comigo. Então eu deixo a frase, conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Carl Jung. Isso Carl mesmo. Jung, o mestre da psicanálise, melhor impossível. Obrigado, Rayane. Doutor Daniel, suas últimas palavras, a sua frase e também, doutor Daniel, para encerrar, escolheu também uma música para a gente. Eu já me despeço aqui, vamos encerrar com a música do doutor Daniel, mais uma vez agradecendo para todo mundo, valeu demais, gente. Quero agradecer mais uma vez a presença, o convite e já quero mais também. Vamos a gente se soltar sim. aqui todo mundo Tem mais muito um assunto, tem muito muito assunto. Hoje foi uma pincelada. Lembre-se sempre, músculos. Eu acho que foi a palavra-chave de hoje, do dia. Certeza. Né? Se a gente pudesse nomear, escolher uma palavra para levar. E uma palavra para o seu futuro. Preserve seus músculos. Poupança de músculo. Crie reservas. E quero deixar uma frase de uma filósofa francesa que fez o primeiro grande estudo sobre a velhice, Simone de Beauvoir, na década de 60. Uma frase dela que eu gosto muito e que tem muito a ver com o nosso bate-papo de hoje. A velhice não é uma ruptura com a vida adulta, mas é só um prolongamento dela. Então, isso fala muito que a nossa velhice é uma consequência do que a gente constrói a partir das nossas escolhas diárias ao longo de toda a vida. Né? Obrigado. Que isso. E a música fala exatamente disso, tocando em frente, sobre experiências, sobre vida, sobre sentimento, e de que a gente tem sempre alguma coisa a mais para aprender. Puxa vida. Ando devagar porque já tive pressa, levo esse sorriso porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe, só